Shalom, Hashem, que vos fala, Alf. Hoje é 4 de maio de 2020. 4 horas e 25 minutos. Eu preciso registrar essa homilia, palestra, pela graça do Espírito Santo de Cristo Jesus. É a única mídia que eu consigo falar agora, devido ao esgotamento, um trabalho estafante de ontem. O país está, o nosso Brasil, num momento de extrema tensão. De um lado, os globalistas, de outro lado, os fundamentalistas, conservadores. E eu vou tentar explicar os bastidores filosóficos e espirituais do momento e apelar para os cristãos, os ditos fundamentalistas, e na verdade somos conservadores e fundamentalistas, cujo fundamento é a pedra principal da Jerusalém Celeste, Cristo Jesus, Redentor, Remidor, que expirou o Espírito Santo da graça em nós, corpo da Igreja. Nós somos o sal da terra, o sal do mundo e a existência. É sobre essa resistência que eu vou falar. O presidente Bolsonaro recebeu o apoio popular dos nossos valores cristãos, família, da realidade cristã fundamentalista, conservadora, que é a vida, a família, a paz, a harmonia nesta terra, criada pelo Senhor Jesus, o Logos do Pai, e redimida na cruz do Calvário. O outro lado, o lado do STF, o lado dos globalistas, o lado dos partidos esquerdistas, e não conheço nenhum outro partido que não seja esquerdista no Congresso Nacional. Até mesmo aqueles que se aliaram ao presidente Bolsonaro, esse movimento fundamentalista e conservador, o deixaram. O presidente Trump nos Estados Unidos também reúne os conservadores e fundamentalistas. E esse embate espiritual está se travando agora no mundo e no Brasil. No mundo com a Operação Storm, combatendo os globalistas, que nós também podemos chamar de gnósticos, ou budistas, ou chineses, ou digitalistas,
E o que tem Bill Gates, os seus programas digitais, a ver com a academia da China em que ele pertence, a ver com o governo mundial, a religião mundial, que propaga o aborto, pelas organizações da saúde e outras organizações globalistas da ONU em Nova York. O que tem tudo a ver este povo com diversos nomes, o que eles têm que ver contra os conservadores fundamentalistas cristãos e por que eles nos combatem. Bom, se eu vou falar um pouco, não é fácil entender, mas pela graça do Espírito Santo irá alcançar muitas vidas esta explicação e esse entendimento, principalmente os irmãos pentecostais que têm ouvido muitos testemunhos de irmãos convertidos e ressuscitados, como Adão Campos, como Catatal. Eu quero mencionar e me referir à questão da espiritualidade e inteligência e consciência. Nós, cristãos fundamentalistas, conservadores, evangélicos, cremos que a nossa consciência depois da morte continua e que a nossa consciência nesta vida, nesta realidade deste corpo, precisa ser convertida, santificada pelo Espírito Santo e redimida pelo sangue de Cristo. Cristo não é um fantasma, ele é de carne e osso, sangue e água, como diz João. Ele não é uma ilusão maia, budista, Shan, taoísta. Não, Cristo é o Logos, o Verbo Criador, que tem a realidade, como diz o apóstolo João, de sangue e água, e ele é o Senhor. E ele é o mantenedor. Ele é Deus que não pode ser materializado, que se encarnou para nós. Deus infinito, onipresente, onisciente, eterno, que não pode ser materializado, se encarnou, não numa ilusão, mas em um homem de Nazaré, nos redimiu e voltará em breve para arrebatar sua igreja, invisível sim para o mundo, mas não para nós. E começará a grande tribulação de 7 anos em Israel. E depois ele virá publicamente para aqueles que chamam segunda vinda. É na realidade a vinda pública, a segunda vinda pública. Mas ele já veio para mim, já me visitou. Eu tenho um filme da sua glória postado na internet de 2001. E ele vem quando quer, mas não publicamente. Para os globalistas que creem no I Ching, no mundo da ilusão, no princípio de Descartes, penso logo existo, não há nenhuma realidade a não ser o meu pensamento que eu existo, nenhuma verdade. Então, todo pecado eles cometem porque não têm a lei de Deus, nem escrita a Torá, nem no coração o cristão. Por isso eles combatem a tradição judaica cristã. E muitos judeus que são do lado deles, cabalistas, e não enxergam a verdadeira interpretação da lei de Moisés. Essa foi a luta do apóstolo Paulo, que terminou decapitado, mas deixou uma poderosa
instrução, que é o Novo Testamento das cartas. João nos deixou também 3 cartas e o Apocalipse, além do seu Evangelho, do Verbo encarnado. Cristo veio para desfazer, então, essa mentira de que nós somos uma ilusão e de que a eternidade será sempre uma ilusão mutável. Não, haverá um juízo e haverá um novo corpo, um corpo celeste, 1 Coríntios 15. E é isso que o Supremo Tribunal, formado de ministros, na sua maioria formados na Universidade de São Paulo, como o ministro Toffoli, o ministro Alexandre de Moraes e outros, combatem a fé cristã, os princípios cristãos, e eles não rejeitaram o aborto, eles rejeitaram a autoridade, a competência do autor da ação do aborto. E eles deram um golpe na presidência, criminosamente. E mais agora o presidente cristão pôs um limite a essa intervenção. Pôs um limite ao ministro Barroso, que também interviu proibindo a expulsão do narcotraficante venezuelano que está na Embaixada de Brasília, da Venezuela. O presidente não teve saída a não ser pôr um limite ao Supremo Tribunal. Que sabemos nós, fundamentalistas e conservadores, que não é Supremo este tribunal e que está corrompido desde a sua formação acadêmica na Universidade de São Paulo, que teve financiamento de globalistas. Fernando Henrique, cabeça desse movimento, e o juiz Moro, do mesmo partido, atentam igualmente com o Supremo Tribunal para o combate aos fundamentalistas. O juiz Moro é um doutor do aborto e da militância globalista judiciária, o ativismo legislativo judiciário e também o ativismo executivo judiciário, já que se prestou como Iscariotes a se servir dos cristãos para combatê-lo e aos conservadores. O presidente precisa de nossas orações, de nossas intercessões, toda a sua equipe, se é que não há traidores mais ainda nela, mas o Senhor Jesus vai cuidar deles também, para que a sua palavra e seu Espírito e o seu nome seja exaltado agora e para sempre. Como Lucas 16, haverá uma eternidade de julgamento para os globalistas, os ricos globalistas que saqueiam as nações, e aos mendigos cristãos e conservadores que mendigam a sua sobrevivência. Haverá descanso no seio de Cristo, como houve para Lázaro no seio de Abraão. Portanto, irmãos cristãos, pastores, o combate da filosofia e da religião gnóstica, desde Irineu de Lyon, no século
3, 2, e desde os apóstolos, eles estão nos combatendo e muitos santos foram executados por eles. Agora é a nossa vez de lutar e de orar pelo nosso país, pelas próximas gerações, pelas crianças que estão sendo torturadas e presas em gaiolas no mundo inteiro para uso farmacêutico destes satanistas globalistas, desses ricos e poderosos. O presidente Trump está salvando essas crianças, às dezenas de milhares, mas muitas não têm mais condição de sobrevivência. O presidente Trump está combatendo as drogas, que é uma das ferramentas básicas desse sistema agnóstico, para tirar consciência cristã e da palavra e natural que Deus concede nesta realidade, deste mundo, deste corpo. Muitos estão aprisionados por esta rede digital de ilusões, de mentiras de Hollywood, cujos artistas também estão sendo aprisionados. Todo esse movimento, toda esta luta é para acabar com o corpo de Cristo que está ainda na terra. Eu espero que estas palavras e este conhecimento que o presidente levantou como lema de sua campanha, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Diz o Espírito Santo, fala no meu coração. Água e sangue dão testemunhos com a palavra de que nós não vivemos uma ilusão. A nossa consciência e o nosso pensamento, que era a única segurança de Descartes e da civilização, é uma realidade eterna para juízo e devemos preservar nossa fé, a nossa confiança no Evangelho e apoiar o presidente e apoiar os fundamentalistas e os conservadores na sua luta contra os gnósticos, juízes, políticos, empresários, seja qualquer simples, grande servo livre, como diz João em Apocalipse, estão sendo sugados para o sistema gnóstico, kardecista, espírita, budista, hinduísta, todos contra os fundamentalistas cristãos e conservadores em governos regionais, nacionais, locais ou mundiais. E para eles o genocídio de cristãos é apenas uma ilusão sem importância. A construção de vírus mortais, fechamento de ruas, isolamentos, quarentenas, um holocausto econômico das nações, para eles é apenas uma ilusão passageira, para que o ciclo de destruição e reconstrução recomece e eles estejam mais ricos ainda no seu planejamento macabro. Por fim, encerro essa mensagem com oração que o Senhor Jesus, o Logos, o Verbo, o sangue, a água, a palavra, o testemunho da eternidade, da verdade, nos ensinou
junto com muitos irmãos de todas as denominações, luteranas, calvinistas, batistas, puritanos, pentecostais, neopentecostais. Um abraço, Cravo da Silva. De vez em quando aparece para nos trazer uma mensagem, um protocolo, cabo de guerra contra o vírus da ilusão maia chinesa e Xing, destruidora e acumuladora de riqueza para eles. Todos os irmãos cristãos se unam, aprofundem na sã doutrina, na fé, na graça do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, seja ele digital, filosófico, religioso, político, biológico, econômico, científico, tecnológico. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é por anos, terra plana. E no Espírito Santo, inspirado pelo Pai, pelo Filho, que nos consola, nos conforta, nos comunica a verdade da sua palavra, do nome do Filho Jesus. O Espírito Santo, inspirado pelo Pai, pelo Filho, que está conosco para sempre. A Santa Igreja Universal, Católica, Cristã, real e não ilusória. Da comunhão dos santos, na ressurreição da carne, uma carne celeste gloriosa, como a de Cristo Jesus. Na remissão dos pecados, pago pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Na vida eterna, que já recebemos com o penhor do Espírito, com o selo da graça, com a promessa de Abraão, a nova aliança de Cristo, da ceia e da comunhão, esta vida eterna, que jamais terá fim, que jamais será uma ilusão, mas que será sempre uma inteligência viva, uma inteligência real, unida com Cristo, com o Espírito Santo, na morada da Jerusalém Celeste, de 1.800 quilômetros com Brasília a Porto Alegre, de largura, altura e profundidade. E ela descerá dos céus, na nova terra, no novo céu real, purificado de todo mal, limpo de todo pecado, para nós habitarmos e reinarmos nas 12 portas das tribos de Israel, sobre os fundamentos dos 12 apóstolos da pedra fundamental que é Cristo. Amém. Paz, graça e saúde a todos os conservadores, todos os fundamentalistas de Jesus, do Evangelho, na sã doutrina que vos fala, Alve, Ayrton Fiado, Ministério Igreja de